vereadoras, senhores vereadores. João Teixeira Ramos, presidente. Eódio Luiz Magalhães, senador, segundo secretário. Antônio Maria Souza Ramos Viana, segundo secretário. Joaquim Rodrigues Sobrinho. Evandro Carlos Oliveira e Silva. João de Almeida. José Olimpo Pereira Leão. Antônio José Rodrigues. Raimundo Marcelo Magalhães. Orlando Flores Silva. E Joaquim Francisco da Silva. Às 9 horas, o senhor presidente declara aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Leitura da ata da 17ª sessão ordinária, feita pelo primeiro secretário, aprovada sem modificações. Expediente 1. Ofício sem número da Câmara Municipal de Guanambi, convidando os vereadores para participarem do Seminário Regional de Vereadores no próximo dia 20 e 21 de agosto. 2. Indicação número 3 de 2015, de autoria do vereador Evandro Carlos Oliveira Silva, aprovado por unanimidade. Uso da palavra. O presidente da Associação dos Irrigantes do Vale do Paramirim, senhor Manuel Cardoso Bonfim, diz que esteve em ato inaugural do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, SETAF, território Bacia e Paramirim, na cidade de Macaúbas, e falou que o governo liberou 110 milhões de reais para a agricultura familiar. Porém, nenhum agricultor deste município ainda não possui o torga de água. Disse também da importância das associações para os municípios. O vereador João de Almeida solicitou do presidente que enviasse um documento para o setor de registro do fórum, pedindo melhoramento no funcionamento de atendimento. O vereador Antônio José Rodrigues solicitou do líder do executivo que levasse a conhecimento do mesmo providências da construção de um vestiário no campo de futebol em Caraíbas. Os vereadores registraram voto de pesar às famílias dos senhores Aderbal José dos Santos e Maria Costa Chaves de Oliveira, pelo seu falecimento. Maria Cora Chaves de Oliveira, pelo seu falecimento. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão às 11 horas, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 26 de 8 de 2015. Para constar, haver presenteado que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinado. Paramirim, 19 de agosto de 2015. Aprovação da ata. Vereador Antônio Maria. Favor. Vereador Joaquim. Favor. Vereador João de Almeida. Vereador José Olinto. Vereador Antônio José Rodrigues. Favor. Vereador Marcelo. Favor. Vereador Orlando Flor. Favor. Vereador Joaquim Francisco. Evandro Carlos. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Tem mais uma correspondência que vai fazer a leitura. Clube, 15 anos com você. Mais de 400 processos aprovados comprovadamente. Cascavel, Paraná, 29 de julho de 2015. Mas sempre disse o presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O Ministério das Comunicações tem como uma de suas metas levar às comunidades aquele que é o meio de comunicação presente em quase 100% das residências, o rádio. Para isso, divulgou em seu site oficial uma listagem de localidades que poderão ser contempladas com novas emissões de rádios comunitárias, rádios educativas e televisões educativas. Felizmente, o seu município faz parte desse rol de localidades que o Ministério irá selecionar a entidade que for melhor qualificada. Veja abaixo o serviço. Serviço Rádio Comunitário. Unidade Federação Bahia, localidade Paramirim, canal 200, frequência 87.9 MHz. Plenamente capaz de auxiliar nesse momento a PLUG, consultoria e projetos, vem através do presente oferecer seus préstimos para iniciarmos o pleito deste meio de comunicação que será muito importante para o seu município. Neste intento, prestamos todo o serviço de assessoramento jurídico e técnico na formalização do processo de outorga perante o Ministério das Comunicações. Salientamos que esta é uma oportunidade única e com prazo limitado. Informação de nossos serviços pode ser obtida através de telefones com nossos consultores. Confira nossos principais serviços de assessoria: rádio comercial AM/FM, migração de emissões de rádio AM, rádio e TV educativa, TV, RTV e RTTV, TV com assinatura, legalização de provedores da internet, transmissão de sua rádio na internet, elaboração de projetos por aumento de potência, transferências diretas ou indiretas de outorga junto ao MEC, ao Ministério da Cultura, elaboração de laudos técnicos e outros. Atenciosamente, Clube, Consultoria e Projeto, Departamento Comercial. Essa é a correspondência que ficou na casa. Não temos nenhuma matéria hoje para... Dentro do pequeno expediente, eu queria fazer um...
expediente, pode ser agora? No pequeno expediente quer fazer o quê? Uma indicação ou um pedido? Não, na verdade é um esclarecimento. Vamos, meu Deus, aqui que eu já passo a palavra. Então, essas são as correspondentes que ingressaram. Hoje não temos também nenhuma matéria aqui de relevância, temos uma sessão comum, normal, e o vereador Rodolfo pede o espaço para fazer um pronunciamento, daí concedido esse tempo regimental. Não, é que nos assuntos gerais eu ia falar, mas para os colegas terem conhecimento do assunto aqui nessa casa, e eu, como liderança do Executivo, eu deixo esclarecer aos demais colegas que, primeiro ponto, a questão da ponte da estrada de Canabravinha, gostaria de informar essa casa que o senhor prefeito autorizou o secretário da Infraestrutura, o senhor Geraldo, a fazer o orçamento para tão logo rápido começar a reforma da mesma. Acredito que daqui para o mês que vem já deve estar com todo o vapor a reforma daquela ponte. Inclusive foi a sessão passada, houve a indicação do vereador Evandro Carlos. Eu gostaria de antemão trazer essa informação para que os vereadores, às vezes, nas suas falas que anunciam a respeito do caso, então já está esclarecido que será feita uma reforma bem, como disse, com todos os cuidados, com todos os requisitos, com toda a segurança. Não será uma reconstrução. Uma reconstrução, basicamente isso. E bem como também a pavimentação da Avenida Brasil, da Rua Rio Rio Branco, não é isso? Barão Rio Branco, em Caraíbas. Para nossa felicidade, o governo federal essa semana sinalizou a emenda do deputado que encontra no Sincov, né, no órgão do governo, o projeto dessas duas avenidas. Então, o prefeito está bem sensibilizado, bem animado, que ele acha que agora, essa semana, para outra semana, já tem novidade em relação à preocupação do nosso excelência. Quem assistiu o noticiário viu aí, a presidenta resolveu contemplar as emendas dos deputados com 500 milhões, né? 500 milhões, né? E faz parte, Paramirim será contemplado com uma dessas emendas. E o projeto dessas duas avenidas que o vereador cobrou aqui está na mira para ser tão rápido executado. Então, senhor presidente, de antemão é isso para que os seus vereadores tenham conhecimento. Às vezes alguns querem anunciar e já têm conhecimento desses dois acontecimentos para essa semana. Muito obrigado. Bom, então, nós temos aqui o secretário de Agricultura, que foi solicitado. Isso é um convite para um bate-papo formal aqui a respeito de algumas questões que foram elaboradas e trazidas ao conhecimento nesta casa, e a gente tem um bom relacionamento com todos os segmentos da nossa sociedade, e para nós é sempre um prazer receber sempre alguém que tem que realmente defender o seu trabalho, a sua pasta, e mostrar também para nós que somos agentes públicos diretos, que o povo realmente nos cobra, e muitas vezes a gente não está com a informação totalmente pronta para dar as respostas que a sociedade exige. Então nós temos que recorrer a cada um que está ali subdividindo as suas responsabilidades, e o secretário de Agricultura, também o presidente do Comitê de Bacias do Rio Paramirim e Santo Onofre, está aqui para nos trazer também esclarecer algumas coisas e também comentar algo feito que vem no progresso que tem alcançado a sua secretaria em relação ao desenvolvimento do nosso município. A tribuna está livre, secretário, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa casa, mais uma vez, ceder o espaço para algum esclarecimento. E, em primeiro lugar, eu gostaria, presidente, de lhe informar que Paramirim hoje está também representado no Fórum Baiano de Comitês da Bahia. Na semana retrasada foi feita a eleição do Fórum Baiano de Comitês e foi lançado lá duas chapas para concorrer como coordenador adjunto e secretário do Fórum Baiano de Comitês, que é a instância maior acima dos comitês. Então, o meu nome foi escolhido por unanimidade como coordenador adjunto do Fórum Baiano de Comitês. Então, entra mais uma
no currículo, não, mas uma força do território do Bacia do Paramirim, uma força a mais no Fórum Baiano de Comitês. Agora mesmo eu recebi uma convocatória para ir para Brasília, dia 23, onde está em pauta o Comitê da Bacia do Paramirim Santo Onofre, com o coordenador adjunto, a minha pessoa, para falar sobre o problema do conflito dos Alumão, dia 23 de setembro agora. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algum esclarecimento sobre o que foi comentado. A gente está aqui para bater um diálogo. Se a gente tivesse o tempo do dia todo, a gente teria assunto para o dia todo para discutir com vocês e a sociedade civil, né? Foi-se falado na semana passada sobre os projetos lançados pela CAR, 3 projetos na área de piscicultura, de socioambiental, apicultura e bovinocultura de leite. O edital chegou para a gente, a Secretaria recebeu o e-mail dos editais, foi passado para o prefeito sobre os editais. Primeiro requisito para o município contemplar, não credenciar nesses 3 projetos, seria a homologação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do município. E graças a Deus, é difícil hoje reunir conceitos no município, não é fácil, o ser humano não está tendo tempo pouco para poder reunir esses conselhos. E graças a Deus o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Paramirim está homologado na CAR. É um dos requisitos. Então a Secretaria, eu sou presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, vemos reunindo sempre, e o Conselho é um dos requisitos que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável estaria homologado na CAR. E graças a Deus o Paramirim está homologado. Era um dos requisitos, então a gente está atento a tudo sobre esse problema. Em relação aos projetos, falando aqui da socioambiental, o volume de investimento para o território, 810 mil reais para o território da Bacia do Paramirim, 57 mil para cada município, contrapartida de 10%, o Estado não traz aquelas coisas, o presente na integralidade, sempre o município ou uma associação que vai pleitear, ou uma cooperativa que vai coordenar, terá que ter 10% do projeto. Esses 810 mil para apicultura, hoje nós não temos o dom, nós não temos esse perfil de produtor de mel. Hoje nós temos Tecno, já com a Casa do Mel, tem um perfil bom. Macaúbas nem se fala, o perfil do mel Macaúbas também tem, né? Votuporã também tem um perfil, já está bem adiantado. Rio do Pires também tem, então eles estão na frente. Nós tínhamos aqui a escola agrícola, certo? Apesar dos pesares, a escola agrícola também já produziu muito mel aqui. Tem um incentivo, não sei porque parou, e a gente também vai pleitear. É pouco recurso, mas é um recurso significativo, 57 mil por 2 ou 3 associações. A associação também terá que ter essa contrapartida para poder se habilitar. Em relação a 810 mil seria para socioambiental. Seria o que quer dizer o socioambiental? É projeto para produzir um agricultor familiar economicamente e sustentavelmente correto, ecologicamente correto. Ele diz aqui, melhorar o manejo natural das áreas agrícolas degradadas. Esse projeto socioambiental é uma preocupação do comitê. Esse projeto é pouco, mas nós temos áreas degradadas aqui que não dá para mensurar o tamanho da agressividade que nós temos no meio ambiente. Não somos culpados, vocês, autoridades, não somos culpados, a sociedade civil não é culpada. Isso vem de cima para baixo. Se você vê hoje lançar um projeto de socioambiental em associações, e contrapartida o governo do estado fecha 10 escritórios do INEMA na Bahia. E Paramirim foi penalizado em um deles. Guanambi foi fechado o escritório do INEMA de Guanambi. Manel esteve lá na reunião em Macaúbas e eu questionei o secretário do Meio Rural, Jerônimo, se a gente está tendo dificuldade de fiscalizar o ambiente
e se fecha 10 escritórios da Bahia, do INEMA e Guanambi, com Paramirins, atendido por Guanambi, são 4 funcionários com família estruturada, simplesmente fecha o escritório de Guanambi. Então, se lança o edital para corrigir e, ao mesmo tempo, o governo do Estado volta atrás e penaliza os municípios em fechar o escritório do INEMA. Foi feita uma carta em repúdio, o comitê fez uma carta em repúdio ao secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spindler, pedindo, empenhando e pedindo encarecidamente, se fechasse, mas se mantivesse os funcionários do INEMA de Guanambi nenhum órgão do governo do Estado, que eles até sugeriram a DAB de Guanambi, lotar eles lá, para não tirar eles de lá. Nós iremos deixar de ser atendidos por Guanambi, perto, e vão ser atendidos por Conquista. Vai dificultar cada dia mais. Então, fiz uma carta, o comitê estava atento sobre isso, fiz uma carta em repúdio, em solidariedade aos funcionários do INEMA, João e outros que é um parceiro da gente aqui. Então, a gente preocupa, vamos ver, esse edital vai ter uma teleconferência dia 29 em Macaúbas, para falar sobre edital, ainda está em tempo ainda, foi analisado sobre edital, nós estamos atentos para isso, nós vamos lá para a teleconferência do governo do Estado. E em relação à apicultura, como eu já falei para vocês, esse é o valor não é de 800, o socioambiental é 810 mil, eu tinha falado que era apicultura, mas a apicultura é R$1 milhão para até 2, 3 associações que podem ser de município distinto. Pode pegar uma daqui, pode pegar uma de Caturama e fazer. Já o surambiental é só do município. Em relação à bovinocultura de leite, é R$1,5 milhão para poder de editais para o território. São 14 municípios, vai ser distribuído para 14 municípios, não é só para o município de Paramirim. E terá uma contrapartida de 20% para os municípios. 20% corresponde a R$300 mil. Então, uma coisa que vem assim preocupante. Nós precisamos desses 3 projetos, desses editais, precisamos, mas sempre o município vem sendo penalizado nas suas contrapartidas. O que me entristece, presidente e caros vereadores, é que esses 3 editais era assistido pela BDA. Essa empresa BDA de Essência Técnica que fazia esse trabalho, e fazia muito bem, tanto os 3 projetos. Apicultura, mel e bovinocultura de leite. Tinha um centro de pesquisa. A IBDA tinha um centro de pesquisa. Agora nós não temos assistência técnica. Criada a CETRAF em Macaúbas, o município estava presente, representei o prefeito, aderimos, fizemos o termo de adesão, o município assinou o termo de adesão, ficou acertado que após o termo de adesão, a CETRAF, conjunto com a Bahia até, viria ao município fazer a secretaria, fazer o Serviço Municipal de Agricultura Familiar, criar dentro da Secretaria de Agricultura. Nós estamos esperando, ontem, eu e o prefeito cobramos essa estrutura aqui do município para poder fazer agricultura familiar. Então, tirou uma assistência técnica, que é direito e obrigação do Estado, e jogar através de editais. É importante os editais, não resta tudo, é dinheiro. É dinheiro financiado pelo BID, não tem custo zero, o governo do Estado tem que pagar, mas uns editais desses a gente deveria estar sendo assistido, sem precisar de edital, penalizar, ter uma associação e pagar uma contrapartida, em ter um funcionário registrado, com carteira assinada. É difícil conseguir atender um bocado de requisitos desse. Mas nós estamos aí, o município tem suas associações, em todos os 6 setes está legalizado. Vamos ver o benefício, o prós e os contras para o município em relação aos editais, que seria de direito o Estado fazer isso com seus técnicos. E hoje nós estamos descentralizando, não, é descentralização custosa para o município. Então vamos ver o que vem aí a Bahia Tech, que vem nos trazer para essa assistência técnica. Simplesmente, nesses 3 editais, com os objetivos diferentes, a Bahia Tech está aí para isso. O secretário Jerônimo pediu paciência, porque está estruturando a Bahia Tech, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, está pedindo apoio dos municípios. Inclusive, foi consultado já o município, para o prefeito, olha como é que está as coisas, mendigando, batendo punho, pedindo o município para pedir o deputado da cidade para fazer uma emenda parlamentar
de R$100 mil para disponibilizar um carro para dar assistência técnica no município. Então está sobrando para a gente, deixando de ter R$100 mil para investir em um calçamento, numa unidade básica, em uma assistência básica de saúde ou qualquer coisa, e você vai lá, o governo do Estado pede ao prefeito para destinar de uma emenda parlamentar, de um deputado votado, mais votado, representado do município, para destinar R$100 mil para comprar um carro. Então as coisas estão pegando, o município está assumindo essa responsabilidade do Estado e do interior da União. É parceiro? É. Tem muita coisa boa? Não resta dúvida. Mas tem as atenções que ele vai deixando para a gente. Hoje nós não temos, apesar de ter o parceiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o órgão hoje oficial que emite uma DAP, que antes era o sindicato e a BDA, nós não temos hoje, do Estado e do município, um técnico que emite DAP. Vai precisar vir um técnico da Bahia Até, que um técnico para 14 municípios. Ele vai fazer que trabalho, perfeito ou não, ainda bem que nós temos o sindicato, que poderá também fazer esse trabalho de declaração da pedido do produtor. E eu também gostaria de também comentar sobre esse trabalho que a BDA também fazia, que é outro papel. Eu fico triste também, nós ficamos tristes, há um mês atrás nós tentamos alavancar a piscicultura de Paramirim. Chamamos a engenheira de pesca da Codevasp aqui, divulgamos sobre a engenheira que estaria aqui em Paramirim para desenvolver, alavancar novamente a piscicultura de Paramirim, e que anos atrás era espelho, era isento, com o espelho d'água que nós temos para produzir peixe, está do jeito que está, não é culpa dos piscicultores. De 83 piscicultores da associação, só conseguimos 4 que se interessou para voltar a alavancar. O que quer dizer isso? E falei para Jerônimo, e falei para o presidente da Bahia Pesca em Macaúbas. O que eles estavam fazendo com os piscicultores de Paramirim? Produzia o peixe, a Bahia Pesca pegava o peixe e trocava em rações para os peixes. A última dela, negociação, foi R$14 mil, há 3 anos atrás. Levaram os alevinos, levaram a produção de peixe, em troca de ração, e tem 3 anos que a Bahia Pesca está devendo os produtores, inviabilizou a piscicultura para Paramirim, quebraram os produtores de peixe, os piscicultores. Tem só um telefonema para a Bahia Pesca. Automaticamente a Bahia Pesca correu e veio pagar os produtores depois de 3 anos. É falta de incentivo. Fizemos uma reunião aqui na Câmara com a engenheira de pesca. Temos aqui na engenharia de pesca da Codevasp. Convidamos os produtores de Itabua, da região toda, apareceu 5 de Paramirim. Rio de Contas soube que a engenharia de pesca estava aqui, vieram 6 de Contas de lá, de outro município, veio para a reunião e Paramirim veio 5 só. Então, é coisa que a gente entristece, assistência técnica está tomando um rumo que está sobrando para o município. E nós não vamos desistir de não fazer assistência técnica. Se é parceiro com o Estado, vamos fazer. Tem também aí o seguro safra. João Almeida está aí, o vereador nobre João Almeida, está sabendo do seguro safra, a dificuldade que nós estamos tendo. Fechou a BDA, governo do Estado e Federal, MDS, cortou todo o segurado, o seguro safra, 800 produtores, zerou o cadastro dele, o MUNI terá que fazer até dia 20 de setembro, está em cima, o recadastramento de 800 produtores do seguro safra, que é um seguro que o produtor garante o seu sustento na perda de sua lavoura, R$850 por produtor. É 210 mil, é 510, mais ou menos, são 800 vezes, são 800 vezes 850 produtores, dá quase R$600 mil. Nós estamos na iminência de não ter tempo de fazer o recadastramento de 700 produtores. O sindicato está aí numa luta, tentando fazer o recadastramento. Ontem o prefeito ligou para o Jerônimo, o prefeito, ele pessoalmente ligou para o Jerônimo, pediu a responsabilidade do governo do Estado se algum produtor voltasse a não ser atendido pelo seguro safra. Ontem, eles sinalizaram à secretaria que eu mandasse a relação dos agricultores com fazenda, número de hectare e a cultura, para ver se eles fazem automaticamente lá dentro do sistema da SEAGRE, Bahia, do Estado, para ver se recadastra todo mundo. Então, a Bahia até está aí, criada uma nova estrutura de assistência técnica, mas ainda está deixando a desejar. Por enquanto, temos que apostar, porque o secretário Jerônimo foi colega de faculdade, da mesma gestão, é um cara muito ativo, muito acelerado, o Jerônimo.
Espero que ele reverta a situação disso tudo. Então, essa é a preocupação nossa e gostaria que vocês ficassem cientes disso. Para depois não dizer, Paramirim, produtor, ficou sem o seguro-safra. Olha a dificuldade que nós estamos tendo. Tem o problema do envio de dados do produtor. Nós temos a banda larga da internet aqui. Não é todo mundo que tem como a secretaria. Nós temos 4 megas hoje dentro da secretaria para não ter problema de transmissão. Né? Então é outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos sobre isso. O seguro-safra está sendo perigoso para a gente, não está sendo brincadeira. Nós estamos diuturnamente tentando ver à noite para ver se não para. Hoje mesmo estou transmitindo dados para lá, para ver se vai cadastrar lá, né? Outra informação que eu gostaria de passar para vocês, que a semana passada, sexta-feira, instalamos no Parque de Exposição, a estação agrometeorológica, um equipamento de R$80 mil. Foi destinado pelo governo federal, em parceria com a prefeitura e o estado. Estive lá em Salvador na reunião do fórum. Fiz questão, secretário, de pegar um táxi, pegar na antiga BDA, levar em Pirajá, no Novo Horizonte, despachei, paguei o frete, e sexta-feira nós instalamos a estação meteorológica, veio um técnico de Campinas instalar a estação meteorológica. Hoje nós estamos conectados ao INPE com as informações de precipitações de umidade. Anos anteriores, nós estávamos correndo risco, mesmo com o seguro-safra, porque a monitoramento de precipitação pluviométrica nós estávamos sendo monitorados por Vitória da Conquista. E se lá estivesse chovendo e aqui não, como é que a informação de Conquista ia se vir para a gente? Então hoje nós temos na estação, no Parque de Exposição, essa estação agrometeorológica, que o Estado também, junto com o governo federal, disponibilizou para o município. Então hoje nós estamos assegurados um equipamento alimentado por uma solar, a energia solar, tem uma placa solar, temos câmera lá dentro, que é monitorada. Cada pessoa que chega lá, se tentar fazer uma fraude e roubar uma coisa, é monitorado pelo satélite. Então é esse ganho que nós tivemos também aqui em Paramirim. Outro programa que a gente está também alavancando no município, que você já está sabendo, do PA, Programa de Aquisição de Alimentos do MDS. A preocupação não tanto era implantar o programa. Está há 3 anos, nós estamos há 3 anos tentando implantar e concretizar o programa, mas é tanta burocracia. É o que eu falei para Jerônimo em Macaúbas, a burocracia das coisas dificulta a gente, mas como eu sou persistente, eu não parei. Foi 2 anos para conseguir esperar. Tanto hoje temos 31 produtores que saíram da informalidade, que hoje o produtor não tinha esse caráter, essa função de sair da informalidade. O que eu quero dizer com isso? O produtor foi cadastrado no MDS, foi cadastrado na Secretaria da Fazenda, abriu uma conta no Banco do Brasil, retirou o cartão. Então o produtor hoje, dentro da secretaria, entrega seu produto, com 30 dias ele volta à secretaria, emite uma nota fiscal e manda para o MDA. A vantagem nossa é que nós não usamos e não manipulamos e nem trabalhamos com recurso. É R$210 mil anual jogado ao município com hortifruti granjeiro a custo zero. Então nós temos aí hoje 24 entidades recebendo essa hortifruti granjeiro. Tiramos 31 produtores da informalidade. Ele hoje vende também para merenda escolar. Nós só tínhamos aqui 4 ou 5, hoje tem 31. De início foi difícil o produtor reconhecer que era bom o programa. Quando a gente falava para ele vender esse produto produzido por ele, ele tem a garantia de vender R$6.000 a R$7.000 anual, garantidinho ali, faça sol, faça chuva, ele garante R$7.000 anual, poder aumentar o ano que vem para R$10.000. Então, inicialmente foi difícil conseguir 31, porque eles achavam que ia perder o Bolsa Família, ia perder os programas sociais do governo federal. Hoje, de 31, já apareceu mais 30 querendo. Viu o programa que é bom, as entidades estão recebendo. Hoje nós temos 24, entre colégio, a PAI está recebendo muito bem, quase R$2.000 mensal de hortifruti granjeiro. É uma doação que é compra com doação simultânea o programa. Então nós estamos jogando no município hoje R$220 mil anual, com duração de 10 anos garantido. Então foi uma conquista ímpar da Secretaria, foi um dos pedidos de prioridade do governo, Júlio, quando instalou a Secretaria de Agricultura, que desse prioridade
o PA. E não foi fácil. Nós estamos no processo, já pedimos apoio da Secretaria de Educação na distribuição, vimos a preocupação em chegar na escola, mas o prefeito, conversei com ele, disponibilizou um carro, pegando e distribuindo o município todo, cada escola. Então, está andando direitinho, está seguro. E eu gostaria também de falar um pouquinho rapidinho, não queria tomar tempo, gostaria de ser questionado por alguns itens que vocês quiserem responder alguma coisa, em relação hoje à situação da doutora do Zabumbeão. A sociedade civil se mobilizou, fez a frente popular, o comitê constituído juridicamente, alavancou na instalação do conflito oficialmente, juridicamente constituído, implantou o conflito no São Francisco, lá na CEDIL, Câmara Técnica Institucional Legal do São Francisco. É o primeiro conflito instalado no Brasil, é inédito. Nós temos um conflito na transposição do São Francisco, mas não tinha Câmara constituída para instalar o conflito. Então o Paramirim Santo Onofre instalou o conflito inédito no Brasil, é o primeiro do Brasil instalado. A CEDIL já reuniu 2 vezes o coordenador do processo, já fez seu relatório e a CEDIL acatou o conflito. O que quer dizer isso? O Comitê de São Francisco, que nós somos afluentes, e existe a CEDIL instalada, onde o Comitê da Bacia do Paraná instalou o conflito, acatou o conflito, julgou procedente um questionamento do comitê, concluiu que está certo a inviabilidade do projeto. Então, foi uma perda grande do governo. O governo implorou o comitê para tirar o conflito, dizendo que veio a Paramirim fazer o projeto de segurança hídrica da bacia do Paramirim, onde teve aquelas audiências públicas, tentando, por forma, dizer que vai fazer a segurança hídrica do Paramirim, para poder justificar para o comitê tirar o conflito. Não satisfeito, com pressão em cima do presidente, da minha pessoa, do comitê, no dia do primeiro julgamento, da primeira reunião em Belo Horizonte, o governo do Estado mandou um representante e pediu a palavra para justificar o projeto de segurança hídrica, que era viável com a construção das 2 barragens, com a modernização do Vale do Paramirim. E, por sorte, o coordenador, meu amigo Dourado, aqui de Irecê, mas é consultor do São Francisco. Hoje eu vou pedir um de vocês, esse rapaz, esse Dourado, é relator. Hoje é, para mim, um paramiriense. Não conhece Paramirim, mas tem recebido dados do conflito em torno de umas 1000 páginas da história do Zabumbeão. Ele hoje é mais conhecedor do que nós, do Zabumbeão. E eu gostaria de pedir, encarecidamente, um dos vocês, Deus aqui, vereadores, que traga esse rapaz aqui para a gente dar noticidade para esse rapaz. O que esse rapaz está fazendo para o Paramirim é coisa que você não... É coisa que não dá para comentar o que esse Dourado está fazendo para o Paramirim. Ele bateu, se você ver o relatório que ele fez em defesa do Zabumbeão e contra a doutora, você não acredita que esse rapaz não é morador de Paramirim. Porque a gente subsidiou ele em muitas coisas. Então a CEDIL acatou, o governo do Estado mandou um representante para justificar o projeto de segurança hídrica, para justificar a doutora. Só que, na justificativa dela, o representante do governo do Estado pegou, mandou um representante sem conhecimento nenhum. Disse que vai ter a doutora de irrigação, disse que vai ter as 2 barragens. Aí o coordenador perguntou, o representante do governo, a tomada d'água vai ser aonde? São Francisco ou Zabumbeão? Ela não soube responder. Então o governo quer atropelar e manda uma pessoa mal informada, que não sabe nem que a captação pretendida por eles de uma doutora que seria do Zabumbeão. Então não aceitaram, mandaram para mim, a CEDIL mandou para mim justificar, porque eu instaurei o conflito no âmbito, o conflito pode ser instalado no âmbito do PAS, Paramirim Santo Onofre, no CONEC, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e na CEDIL. Eu disse que pode ser instalado. Eu instaurei só na CEDIL, não poderia ter instalação de conflito em 3 instâncias. Eu justifiquei, e dia 3 agora bate o martelo final. O que quer dizer com isso? O governo vai ter que balançar muito, vai ter que suar muita camisa para tentar justificar. Agora não nós, justificar agora a ANA e a Promotoria Pública. Em relação ao projeto de segurança que eles estão falando do Vale do Paramirim, eu gostaria também de avisar a vocês, informar a vocês que o INEMA está na bacia do Paramirim,
fazendo o cadastramento dos irrigantes. Já fizeram Zabumbão, os irrigantes do Zabumbão do lado de outro, Recreio e lá do lado de Almi, já fez Açude da Rua, já fez Açude Tota, já fez Baixinha, já fez Bebedouro e já está só falta lá esquerdo do Pajeú e prosseguir para o São João e para Piripiri. Então está adiantado. Não estou morrendo de amores porque estão fazendo, não. Não estão morrendo de amores, não. Porque ninguém sabe se é verdade. Fazer um cadastro é simples. Eles têm pessoal para isso. Em relação à irrigação dos irrigantes do Vale do Paramirim, a Secretaria de Infraestrutura de Irrigação do Estado da Bahia, na pessoa de Cássio Peixoto, secretário de Infraestrutura da Bahia, junto com o chefe de gabinete José Olímpio, tem mantido contato diariamente com a Secretaria de Agricultura, tentando ver o modelo ideal da irrigação do Vale do Paramirim. Já é certo, e a própria Secretaria de Irrigação do Estado diz que, até contrariando a pensamento deles, que vai tentar moldar um projeto de irrigação, eletrificando o Vale do Paramirim, até hoje já tenta estender, é outra gravidade, já tenta estender a irrigação até Feira Nova, certo? Não vai ter munição disso, teria até Feira Nova. Pediu à Secretaria fotografia georreferenciada de todos os açudes do município, fizemos isso. Nós temos um equipamento que fotografa com georreferenciamento dos açudes, para eles trabalhar lá e definir o modelo ideal da irrigação. Porque eles estão chegando ao denominador comum para poder fazer da irrigação do Vale do Paramirim. Eles estão querendo fazer o quê? Vão fazer irrigação por açude, não uma adutora pressionizada saindo do Zabumbão, de 2 margens para a irrigação. Eles estão querendo fazer sistema de captação em cada açude, 2 braços em cada açude, lado direito e lado esquerdo, magiando a irrigação já existente, o riego mestre, e as tomadas d'água. Esse açude terá uma associação individual por açude, os próprios proprietários vão fazer sua associação e trabalhar com esse perímetro irrigado de cada açude, bombeamento, sucção, dentro de cada açude, distribuindo para cada açude, cada proprietário dos açudes, que ele já tem uma cooperativa aí. Cada açude hoje tem 20, 30 irrigantes. Então você quer pegar o próprio modelo e jogar os 2 braços para cada açude. Serão 7 estações de bombeamento, com bomba reserva para todos, e sendo trabalhada com a associação de cada açude. E nessas associações vai ser instalado o distrito de irrigação aqui em Paramirim. O distrito vai trabalhar junto com as associações para a irrigação. Eu perguntei, e esse rio Paramirim desse jeito, dá para fazer irrigação usando o rio Paramirim? Suja, soreado? Ele disse que vai ficar 50% mais barato. Ele todo ano ele fazia soreamento do rio Paramirim, limpar a cara do rio Paramirim. Então, essas são as minhas colocações. Eu gostaria de pedir a vocês, se tiver algum questionamento sobre os assuntos, é muita coisa que ele venha fazendo na Secretaria, a gente não está desatento dos programas, não, a gente está atento sobre isso, não é brincadeira, o que a gente vem fazendo. Em relação ao seguro safra, já voltou do governo da Bahia a adesão do município, o município vai pagar R$24 mil a contrapartida do município. O prefeito paga todo ano esse valor para o produtor receber R$850. Isso é um convênio, o município e o Estado. A adesão é o município que faz, é o prefeito que faz a adesão. A adesão já voltou ontem, assinada pelo governo do Estado. O prefeito, começando a secretaria com 305 produtores, hoje nós temos 677 produtores atendidos pelo seguro safra. Então a meta nossa é aumentar cada ano, não engrandecendo muito, o que é muito oneroso a parte do município, mas o que a gente puder fazer a cada ano, 100, 150 a mais por ano, a gente está fazendo, até que tinha uma meta aí, o ano que vem, é para 1.000 produtores atendidos, certo? E em relação nós temos também todos os irrigantes, todos os agricultores do seguro safra que já foi enviado para o Estado, viu, João? Nós vamos tentar ver se agiliza o mais rápido possível a renovação lá em Salvador pelo sistema deles lá. Eles depois da ligação do prefeito para Geraldo na semana ontem, eles baixaram a guarda e assumiram fazer a renovação automaticamente. Então, aí está nesse passo aí, né? E eu quero também avisar vocês que dia 3 e 4 de outubro nós vamos fazer
o município irá fazer também a Expo Rural no molde da gente, nas qualidades e nas proporções que o município pode, porque nós não podemos deixar cair. Esse evento a vaquejada, mas algumas exposições de alguns animais, a gente vai tentar fazer o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer de dentro de casa. Não expandir muito, porque a situação não é fácil, não dentro do município, nem do país. A situação financeira não precisa de brincadeira. Essas são as minhas colocações. Eu quero pedir desculpa aos senhores por ter deixado que o tempo fosse excedido, mas é uma cobrança dessa casa, assim, trazer o secretário aqui para ver determinados dados que a gente também não tinha conhecimento de tanta coisa, foi oportuno. E também a condição da forma como se encontra esse processo também do Zabumbão. E a gente, hoje, em matéria na Câmara, não teve ingresso assim, para ser deliberada, a não ser a visita do secretário, que nós convidamos, não foi convocação, foi convite, para saciar assim, o nosso desejo de saber realmente como nortear as coisas, como estão andando as coisas num período de crise mundial em que realmente para nós também não é diferente. E para mim ter tentado sair livrando essa crise e buscando, e os órgãos tentando realmente caminhar, buscando recursos, e eu abri esse precedente para que as informações fossem melhor entendidas e fossem dadas por completo. E ainda a gente mantém, se tem, ele está aí para alguma pergunta aqui dos vereadores que estão. Pode fazer a pergunta, vamos usar um tempo mais pequeno para não cansar muito, mas que seja satisfatório. Eu bom dia a todos, senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem aqui de hoje. Queria mais uma vez parabenizar o secretário, por estar sempre solícito, vindo aqui fazer explicações sobre a sua pasta, e por sua atuação do Comitê de Bacias, que é um trabalho realmente árduo, importante e voluntário, porque não é fácil você enfrentar um trabalho desse com viagens sequenciais e debates, às vezes até calorosos. Ele tem feito esse trabalho com muita maestria. E fiz aqui algumas anotações durante sua fala, Anselmo, e gostaria de alguns esclarecimentos, se for possível. Houve aqui na semana passada uma pergunta sobre a eletrificação da margem do rio, e eu gostaria também de fazer as perguntas, o senhor sabe dizer, né, que passos anda essa eletrificação das margens, já que o governo, eu soube de forma extraoficial, que o governo já teria autorizado a Coelho a realmente fazer o trabalho. Essa é uma das perguntas. Segunda pergunta, e também seria mais uma sugestão. Eu soube ontem, através de um técnico da EBDA, que o carro da EBDA foi solicitado pela polícia de Caetité, e que esse carro estaria saindo aqui do município para ir para o município de Caetité. Então, não seria o caso da prefeitura, através da secretaria, solicitar ao governo do estado para que os automóveis da EBDA possam servir ao município, já que houve essa sugestão, não sei de quem pedir uma emenda parlamentar para comprar carros, já que a EBDA tem 3 carros que podem ser disponibilizados para o trabalho da secretaria, né, no cadastramento, no acompanhamento do PA e em outras atividades da secretaria. E queria também falar, assim, parabenizar, como já disse, eu ia pedir explicação sobre a quantas andava também a questão do conflito, né? Mas o senhor já muito bem explicou a situação. E também eu quero aqui fazer um comentário de uma coisa que me preocupou essa semana. Eu acho que o programa PA é um programa muito interessante, é um programa que vai fomentar, está fomentando a agricultura familiar no município, mas eu tive informação por um agricultor de Caturama que eu fiquei realmente muito preocupado. Ele esteve na minha propriedade e me propôs fazer uma compra de um produto que eu tenho na minha propriedade, de uma quantidade grande. Aí eu não entendi muito bem. Aí depois eu fiz o questionamento: por que você quer essa quantidade tão grande? Você revende? Você vende na feira? Ele falou: não, é porque eu estou entregando no PA de Caturama, então eu estou adquirindo para repassar. Então minha preocupação é essa, que alguns agricultores se tornem meramente comerciantes, já que isso é uma forma de fomentar a agricultura. Ou seja, se tiver como a secretaria fazer uma fiscalização, não sei se isso faz parte do programa,
para realmente saber se as pessoas estão realmente produzindo. Eu acho que esse é o maior objetivo, e produzir com qualidade, preferencialmente sem a utilização de agroquímicos, de pesticidas. E se isso realmente estiver acontecendo, pode-se correr o risco dessas pessoas, desses produtores estarem adquirindo esse material até fora do município, ou fora até do estado, e colocando, né, na rede de alimentação das escolas, né, da PAI, e na contramão do que seria o objetivo do programa. Muito obrigado. Eu só gostaria de responder rápido ao vereador Geraldinho. Em relação aos veículos da EBDA, nós atentamos para isso. Foi solicitado, através de ofício, locar um veículo da EBDA, estilo EBDA, para Paramirim. E em Macaúbas eu cobrei do secretário Jerônimo, e ele me argumentou que tinha recebido o ofício, estava analisando, e estava existindo uma preocupação para ele que esses carros da EBDA, todos eles foram empenhados para pagar a dívida trabalhista dos funcionários da EBDA. Então ele respondeu isso, que os carros estavam, a maioria não sabia se era todos 100%, está empenhada na questão trabalhista do Estado com os servidores. E eu falei com ele que justificava 4 veículos em Paramirim, todos embora. Inclusive, estendia ele a equipamentos, computadores, mesa. Ele disse que esses escritórios locais estavam sendo transferidos equipamentos para montar a CETRAF em Macaúbas, estruturando lá em Macaúbas. Tá? Em relação à eletrificação do Vale do Paramirim, foi orçado, a Prefeitura pediu através da Secretaria, a Coelba, o orçamento, 2.600.000 reais da eletrificação, das duas margens do rio, tanto direita como esquerda, e o projeto o governador atendeu, está ciente, autorizou, mas está paralelo ao modelo de irrigação que vai ser implantado, tudo ao mesmo tempo. E eu, em relação à eletrificação, eu falei também a tentar um agricultor ou irrigante que possa estar ouvindo aqui agora, eu disse para ele, se você vai, para que eletrificar, se você vai fazer as tomadas d'água em cada açude, Zé Olímpico, o chefe de gabinete da Zé Olímpico, que é Zé Olímpico lá de Salvador, ele disse que ele não podia penalizar produtores que já existia só irrigação independente, que terá que pegar no açude. Então, eles vão eletrificar também, para aqueles que não quiserem ficar em consórcio de cada açude, poderá fazer sua irrigação individualmente. Agora, com limite de área. Estão estudando limite de área, até quantos hectares vai ter limitado, para caracterizar quase uma agricultura familiar. Tá certo? Em relação ao PA, você também perguntou sobre essa produtor de caturama pegando aqui para entregar lá. Paramirim é a terceira ou quarta categoria que está com os produtores. Realmente, Paramirim começou, tem um mês, ele não tem a produção total, não. Tem produtor hoje aqui em Paramirim, quando não produz, ele solicita 10 critérios para ele, não tem o 10, tem 5, o colega dele que não está no PA do lado, ele pega. Mas ele está correndo atrás para não pegar, para não ter que pagar mais caro na produção dele. Então, o técnico, nós temos o técnico e o coordenador, que é Silvio Neto, coordenador do PA, técnico do PA, coordenador. É o técnico do PA, já está instruído, já está trabalhando com os agricultores em relação a isso, inclusive a ter aplicação de defensivo. Inclusive mesmo o Curral Velho não aceita alimento para as escolas lá que é produzido no vale, aqui não. A produção dele lá, que eles dizem que não tem agrotóxico. Mas é difícil ele falar, minha produção é orgânica. O coordenador e técnico do PA, Silvio Neto, disse para ele, rapaz, até você conseguiu a certificação de orgânica, não é brincadeira não. Até o adubo de curral que você pega, você tem que ter uma trilha aí para poder conseguir falar que é orgânico. A minha tem que ser mais cara porque o produto eu não uso. Meu orgânico, primeiro você tem que ter uma certificação que é orgânico para poder pagar mais caro. Ok? Vereador? Só aproveitando a oportunidade e parabenizando o secretário pelas ações que tem desenvolvido. Em relação à estação meteorológica, foi interessante para o município. Hoje a previsão do tempo ela se faz, né? Não é à toa que os canais, a mídia hoje, realmente a mídia hoje ela dá um destaque à questão da previsão do tempo, porque hoje, principalmente na agricultura, realmente é de suma importância. Qual é o nível dessa estação meteorológica para Paramirim? Porque a estação meteorológica ela é composta de uma infinidade de equipamentos, né?
para você emitir uma previsão do tempo, ela vai simplesmente receber os dados e transmitir, ou aí nessa estação tem os equipamentos para fazer a previsão local, como é que é essa questão? Porque essa estação em Guaramirim é super interessante, não somente para os agricultores, mas para as escolas, que é onde você trabalha com os alunos que estão entrando, desenvolver pesquisa nesse sentido, então envolve toda uma sociedade. Então, uma coisa assim, interessante que me chamou a atenção, que eu gostaria de um esclarecimento para que a gente possa realmente usufruir dessa estação meteorológica com grande densidade. Tá. Em relação a essa estação, Evandro, ela tem limitações. Ela é uma delas subestações. Eles estão tentando botar uma, eu não sei se é hoje da Lapa, a completa, custa R$1 milhão. Essa é informações de precipitação e umidade. Restringe a precipitação e umidade. Porque não, pluviômetro e umidade. Parou. Só. Certo? Então ela é, para a região aqui, é o suficiente que eles têm monitoramento em toda a conquista, eles têm em Itaberaba, eles têm a principal. Então a daqui é para transmitir os dados que eles não têm, que é o básico para a gente aqui. Então eles têm as outras perto aqui, que eles têm as estações já preparadas para monitoramento de chuva. Que dia chove, quanto mais chover, a estimativa, que o tempo de 4 dias você não tem previsão, você muda. Então a nossa não é limitada, é o suficiente para atender, para engajar com as outras que tem ligado com o Centro Nacional de Monitoramento. É ligado ao Centro Nacional de Monitoramento. Então, o que faltava para aqui, que as outras não têm, que faltava esse dado para aqui, e Botirama tem, Conquista tem, então não tem necessidade de investir R$1 milhão em Paramirim, porque tem uma perto aqui que já satisfaz essa informação de previsão de tempo, de chuva. Só volume de água e umidade. Principalmente para balizar, engenheiro agrônomo, principalmente para a aplicação de um fungicida. Se você tem umidade alta, você tem que aplicar o fungicida. Se não tem umidade, tem gente produtor aplicando fungicida sem necessidade. É umas coisas básicas, né? Obrigado. Tem o vereador José Rodrigo. Alô. Senhor secretário, sobre a IBDA, como a IBDA foi extinta, como é que fica a relação da Secretaria da Agricultura com a IBDA? Porque no caso que você me disse aí, as pessoas cadastradas têm que procurar a IBDA. Se ela foi extinta, queria a sua informação sobre isso. Tá. O governo do Estado extinguiu a IBDA por motivo, não vamos aqui relatar, dizer que o funcionário não estava produzindo. Mas eles falam também que deve muito ao funcionário da IBDA, porque já fez muito pela Bahia o funcionário da IBDA. Ele extinguiu a IBDA, é uma empresa com um teto altíssimo, que acho que não tinha vantagem. Desmotivada, porque o Jerônimo disse, isso é a palavra, abro aspas, que os funcionários da IBDA estão desmotivados, 80% aposentado, que não justificaria mais ficar com a empresa dessa, fechar. Isso foi o discurso de Jerônimo, em Magaúbas. Paralelo a isso, eles criaram a Bahia Terra. Ligado à Bahia Terra, eles estão criando o CETRAF, é o Centro de Treinamento da Agricultura Familiar Regional, instalou em Macaúbas, a CETRAF. A CETRAF está ligada com a K, está ligado com a Bahia, está ligado com a AK, está ligado com a DAB e com Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, a Bahia Terra é a nova empresa de assistência técnica. Tá? E a Bahia Terra está destinando aos territórios, cada território de entidade, a CETRAF, que é em Macaúbas hoje, que teve uma contrapartida, já existia lá, a AK. Aí você pergunta, por que não veio para Paramirim só para Macaúbas? Macaúbas já tem cá, tem a TAB, já está lá. Então, e lá também existe um prédio. Não tem custo para o Estado, olha só. Não tem custo para o Estado. Mas o município de Macaúbas vai pagar 3 andares de um aluguel, que é IBDA, tinha suas instalações, olha só, tirando do Estado e jogando no município. Né? Um aluguel de 3 andares hoje não fica por menos de R$3 mil lá em Macaúbas. Servidor de limpeza e manutenção, água e luz, prefeitura. Então criou a CETRAF em Macaúbas e está criando o serviço SEMAR,
na Secretaria de Agricultura Municipais, Serviços Municipais de Agricultura Familiar. Uma equipe, uma estrutura. Só que essa estrutura não chegou até agora. Os moldes que vão dizer é a Baieté. Foi isso que o prefeito cobrou ontem, que até agora não chegou. E o plano Seguro Estado está em andamento com vencimento. Então, o Serviço Municipal de Agricultura Familiar, junto com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, também vai fazer essa estratégia não, emissão de dados, mas a agricultura municipal que vai assumir o papel, vai sobrar para a gente. Bom, tranquilamente, o vereador João Almeida. Só gostaria de fazer uma observação aqui, já falei, mas é porque me veio à mente aqui, discuti a semana passada aqui na sessão, sobre a questão das associações municipais. Eu acredito que a gente tem uma infinidade de associações no município, mas com o passar do tempo elas foram ficando a sós e foram deixando de prestar esclarecimento a nível de declaração da Receita e tal. Então, irregulares com essa, pelo que a gente percebe, aí, uma remodelação da agricultura familiar, um incentivo a mais. É interessante a gente desenvolver, né, as associações nossas para que possam talvez receberem investimentos, recursos que seriam investidos no nosso município. Então eu até disse semana passada que seria interessante pela Secretaria de Agricultura criar ter um profissional lá para que desse uma busca uma consultoria a essas associações para que pudessem serem regulamentadas para que, se um possível projeto surja, e mostrou aí a questão da agricultura e outros, com certeza, né, com a questão do leite que está se criando em Caturama, de criar a cooperativa do leite, eu acredito que essas associações, elas, né, poderão estar ativas para receber investimentos. Então, a minha sugestão é que a Secretaria possa fazer essa busca, né, para poder reativar essas associações, para que possamos, no futuro, né, não ser cobrados por falta de atenção a essa associação. Muito obrigado. Em relação às associações, eu volto a dizer, o governo do Estado está implantando um novo modelo de assistência técnica e de assistencialismo do homem do campo. Antes era EBDA, extinguiu, está voltando à evidência de associações. Existem, temos muitas associações, 1, 2, 3, 7, 8, 10, está levantando para reativar, porque o governo está mudando, está tirando a responsabilidade de uma BDA jogando para o município, através de associações. Tudo bem. Se quer assim, não, também estruturar. Você vê que Paramirim, no passado, as obras eram feitas pelas associações. Então, o governo mudou no passado, agora está voltando novamente. Cabe a gente reestruturar. Como o governo também está reestruturando com assistência técnica. E a assistência técnica e a associação para e passo. Para chegar ao produtor através das associações. É nessa condição, entendeu? Então, eu peço para que... Sim, perfeito. Já está sendo falado sobre isso. Vereador João Almeida aqui. Quer falar? Meu ilustre presidente, eu quero fazer uma saudação e umas perguntas que eu formalizei aqui. Eu fui contemplado pela a fala do colega aqui. Só tenho uma pergunta ao novo secretário. Perfeito. Gostaria de fazer uma saudação e, assim que realmente o secretário responder a minha pergunta, eu conto com a sensibilidade do novo presidente e também dos colegas, porque eu tenho compromissos em Guanambi 11h30 e eu só estou preocupado olhando para o relógio e assim, com 2 sentidos, a coisa fica meio complicada. Mas, novo presidente, secretários, novos colegas, funcionários dessa casa, é uma honra, secretário, a gente está realmente contando com a sua presença nesse dia de hoje para fazer alguns esclarecimentos que são enriquecedores. Quero saudar aqui a Led, o presidente da Associação dos Irrigantes, Dr. Rony, Dr. José Batista, Dr. Sérgio, pilotos, Wilson, Marcão, demais colegas que estão aí. Senhor presidente, na sessão do dia 19, nós tivemos uma discussão aqui que envolveu a fala de vários colegas com relações a questões da agricultura familiar, que realmente é uma alavanca
para realmente, para o município e para o país. Falando hoje aqui com a presença do secretário de Agricultura, que geralmente está acompanhando realmente passo a passo, porque tem que fazer, porque é seu papel, nós percebemos que o governo federal, em todos os setores, cortaram o custo, mas graças à agricultura familiar, foi uma que realmente recebeu mais recursos. Quem está acompanhando aí, os canais de informações, todos os setores perderam parte de sua arrecadação, e geralmente quem perdeu muito foi os empregados, que muitos teve que dispensar de empregado. E a agricultura familiar, ela hoje está contratando. Foi um outro setor, quer dizer, que na verdade é um setor que põe alimento na mesa e que realmente tem que ser feito isso, e foi reconhecido pelo governo federal. E é uma cadeia. Começa do federal, estadual, até chegar no município. Ao contrário que deveria ser. Tinha que começar realmente do município, estados, mas sempre as coisas estão vindo de cima para baixo. Isso é uma pena desses acontecimentos. Mas a pergunta realmente que eu tenho para fazer ao secretário é realmente o seguinte: se tornou lei desde 2012 que os municípios têm que comprar 30% da merendas das escolas da agricultura familiar, principalmente dentro do próprio município. A minha pergunta aos secretários é o seguinte: se o município de Paramirim já está cumprindo essa meta, e como são feitos realmente esse pagamento? Porque a gente está, quando a Vossa Excelência me disse o seguinte, que já temos 30 ou 31 que já fornece, que já está apto para fornecer, eles estão fazendo um questionamento com as questões do pagamento demorado, realmente, desses produtos realmente que estão sendo entregados. Porque os produtores, quando eles produzem, realmente é um capital de giro, ele se vive daquilo que realmente ele entrega, esse produto é um capital de giro. E eles estão questionando a demora realmente do pagamento, se a Vossa Excelência poderia nos dar umas explicações com relações. Muito obrigado. Nobre João Almeida, vereador amigo, eu gostei quando você fala as políticas públicas de cima para baixo, de lá para cá, governo do Estado, federal, Estado e municipal. Você disse também que o governo vem cortando gasto. E esses gastos, a gente sabe que está chegando cá na ponta, está vindo para nós. É preocupante isso, né? Em relação à média escolar, não, vereador, isso seria uma pergunta também à Secretaria da Educação. Eu sei que a média escolar está sendo usada aos 30% na agricultura familiar. Existem os agricultores que fornecem. E essa pergunta, gostaria de dizer, a agricultura veio também, municipal, essa agricultura veio também para fortalecer a agricultura familiar. Então, seria 10, nós temos agora 32 produtores que saem da informalidade que está fornecendo a média escolar ao penário. É normal, se você quiser convocar também a secretária e ver como é que ela está implantando, que é a pasta da Secretaria de Educação. Mas, pelo que eu venho me procurado pela secretária, anos anteriores, que gostaria que aumentasse o número de produtores para fornecer o penário. E eu corri atrás do PA, que era o ideal para isso, para aumentar a quantidade, mas a porcentagem ela estava atendendo, e aumentei agora, queria preocupar a quantidade maior de produtores que fornecem, que não que saiu da informalidade para fornecer. Então a secretária poderá informar sobre isso, que ela passa da secretária, mas eu tenho certeza que está sendo atendida sobre os 30%. Em relação ao pagamento, a preocupação maior, quando concretizou o PA e começou a comprar, eu vi a secretaria ali pesando os produtos, distribuindo, eu já estava pensando lá na frente, a primeiro pagamento
do produtor. Aí a menina, a nutricionista do PA nosso, estressada, com tanto produto para distribuir, para chegar logo, para não murchar a alface, a beterraba, a cenoura. E eu falei com ela, Jéssica, eu não estou preocupado agora já em entregar, em distribuir, não, eu estou preocupado com o pagamento do servidor. E, nobre vereador, a coisa existe, a burocracia não, a burocracia existente hoje de pagamento legalmente. Você tem que entregar o produto, a secretaria recebe o produto, certifica que recebeu, é pesado, é visto a qualidade de cada produto, para ver se está com qualidade ou não. Já voltamos produtos que não tiveram qualidade. Primeiro passo, receber, pesar, contar. Segundo passo, fazer as notas fiscais. Isso demanda tempo. E o tempo que o INDS deu para a gente foi 30 dias. Você entrega hoje, com 30 dias você recebe na conta diretamente, sem atravessador. Então não tem como, novo vereador, a gente antecipar e agilizar mais esse tempo de 30 dias. Não há como, porque emite no sistema nota fiscal, depois faz a folha de pagamento no sistema, para depois ir para o banco, depois ele lá tirar o dinheiro. Não é fácil. Eu acho até pouco 30 dias. Mas depois, quando começar o primeiro pagamento, história normal, rapidinho, você tem tranquilo aí, você recebe um beijo, adianta para o outro e vai embora, né? É essa a colocação nossa, não há condição da gente. Eu não, é um programa do governo federal, não há para a gente tempo hábil, menos de 30 dias para pagar. Porque é uma série de processos para formatar, né? É uma nota fiscal, a folha de pagamento, a pesagem, a entrega, é a qualidade do produto, a certificação se é bom. Então envolve tempo. E também nós temos que chegar até a escola, até chegar lá também as entidades, demora um tempo. É isso que eu queria esclarecer, em nome do vereador João. O vereador está satisfeito? Está dispensado? Pode cuidar da viagem? Boa viagem, vai com Deus. Bom, então, assuntos gerais basicamente já arrumou nessa situação que está. A gente quer aqui agradecer a presença dos ilustres aí no plenário. Nós estendemos aqui essa questão, essa sessão hoje foi basicamente para a gente ver que já havia várias cobranças para que pudéssemos ter esse esclarecimento, essa forma como as coisas estão andando, do interesse comum. E agora a gente quer aqui agradecer o secretário por ter atendido o nosso convite e dizer que essa casa vai estar sempre à disposição, vai estar sempre aberta e parceira e de uma forma democrática, sempre convidando, quando dúvidas houverem, for debatido, discutido e assuntos que nós não temos assim totalidade do conhecimento, nós iremos buscar informações e de forma tranquila e direta passar para os nossos munícipes. Quero aqui agradecer a presença de Vossa Excelência com os seus esclarecimentos nesse pronunciamento desse tempo. Eu agradeço também, estou à disposição a qualquer momento. Não é nenhuma agravo qualquer cidadão paraministro, qualquer autoridade fazer qualquer questionamento. Onde tem questionamento, a cobrança, a justificativa, a esclarecimento. Então é bom, a Câmara hoje está fazendo um papel importantíssimo, a sociedade está vindo, está cobrando, a resposta está aí, não sei se agrada, se satisfeita a todos, mas eu estou à disposição para qualquer momento e nunca deixei de esclarecer os questionamentos. Estou à disposição para qualquer hora, viu? Muito obrigado, vereador. Não foi por ordem de chamada hoje, mas já que todos têm, agora um minutinho que eu quero só acabar de concluir. Perfeito. Em primeiro lugar aqui, quero agradecer a Deus por mais uma sessão que a gente passa hoje, agradecer à mesa, aos nossos visitantes do plenário, 3 doutores que estão ali, seu Manel e outros mais, e nossos colegas vereadores. Em primeiro lugar, direcionado aqui ao nosso líder, agradecer pela essa notícia bem importante que você trouxe para a gente sobre essas duas construções, que apesar que a gente entrou com um projeto aqui logo no início de 2013, essa semana passada o meu colega tornou reativado, muito importante. Agradeço pela essa informação, boa informação que a gente recebeu hoje sobre Caraíbas. E ao outro lado, aqui ao nosso secretário, a respeito de associação, que quando o professor Evandro falou a respeito das associações, então a nossa lá, ela é uma associação que na semana passada direcionei ali ao líder que entrasse com essas ações, que nós estamos com ela lá, de uma forma que está desinformalizada. Ela tem a direção, tem o presidente,
ela tem 1.500 pessoas no livro, ela é sem fins lucrativos e tem umas despesas que rolam lá. Como eu citei aqui, que está com 6 a 8 anos que a gente vem bancando água, luz, para que não deixe cortar, que não está em mão da prefeitura, porque é uma associação, tem que ser. Aí perdeu a arrecadação, que ela ficou sem fim lucrativo, não tem arrecadação, e aí como pode andar isso? Ela já recebeu várias obras lá em Caraíbas, na época. Foi uma associação que ela, da época, foi concluída aqui com 8 ou 10 associações aqui em Paramirim, que a gente trabalhou junto. Aí o presidente está lá assim, toda semana ele me pergunta o que nós podemos fazer com a associação. Poucos dias nós precisamos ali de água quente, teve uma audiência pública a respeito da construção daquelas caixas, e para ir só arrumar um carro para levar ele lá. Então eu queria só dar uma resposta que você me desse aí. Como que você pode fazer? O que você pode nos ajudar a respeito? Tá bom, vereador. A gente vem solicitando sempre da sua associação nas reuniões do Conselho de Fazenda Sustentável, e você é uma autoridade prestativa na comunidade, inclusive a associação de vocês lá, eu acho que é a que está mais ativa hoje, a de vocês. Em relação a apoio, vereador, eu não vou, assim, dizer que não vou ajudar, não vamos ajudar, depende, mas dependendo da secretaria, eu gostaria que você desse uma passadinha na saída, para a gente conversar sobre isso e resolver esse problema. Ok? Bom, então, estamos tranquilos, satisfeitos com essa sessão de hoje, muitos esclarecimentos, já falei. Quero aqui registrar voto de pesar à família de Júlio Matos, Julinho Santarém, que veio de lá da sua comunidade R14 e aderiu a Paramirim como sua cidade para viver, aqui faleceu. Então nós estamos aqui registrando esse voto de pesar. E agradecer a todos que estão em plenário, agradecer os participantes dessa reunião, encerrando essa sessão, convocando para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.